Estudo de Apocalipse, capítulo 10. O anjo e o pequeno rolo. Apocalipse, capítulo 10, do 1 ao 11. O anjo e o pequeno rolo. Uma vez mais, João escreve o interlúdio justamente como fizera no capítulo 7. Depois de escrever o sexto selo, ele divaga para mostrar ao leitor um dos 4 santos no céu. O sexto selo revelou a cena dos incrédulos enfrentando a ira de Deus e do Cordeiro, 6 do 15 ao 17. O interlúdio subsequente do capítulo 7 apresentou os santos na glória, os quais são selados por Deus e são um prelúdio para a abertura do sétimo selo, 8.1. Semelhantemente, o soar da sexta trombeta aponta para os incrédulos que se recusam a arrepender-se de suas obras más, ainda quando tenham testemunho o juízo divino numa série de pragas, 8, 6, 9 e 21. Antes, porém, que a sétima trombeta soe, João apresenta os santos na terra, os quais são instruídos a apresentar a palavra de Deus ao mundo. Em suma, este interlúdio do capítulo 10 não é um interlúdio de calmaria, mas um tempo de receber e proclamar o evangelho. Na sequência dos 7 selos, trombetas e taças. Ao interlúdio após o sexto selo e a sexta trombeta, mas não após a sexta taça. Isso significa que além de a igreja pregar o evangelho ao mundo, não há nada mais que os crentes possam fazer enquanto esperam pela consumação que termina com o juízo final. João apresenta uma série de setes no contexto dos selos, trombetas e taças que revela paralelismo progressivo. Esses grupos de 7 revelam pinturas em quadros que não são rigorosamente contemporâneos nem sucessivos. É melhor dizer que os grupos de 7 são compreendidos tanto simultânea quanto sucessivamente. Como os grupos de pinturas revelam um enfoque sobre a vitória de Cristo e a derrota de Satanás, se torna paulatinamente mais claro. Esses grupos, cada um a seu próprio modo, apontam para a consumação. João ouviu a voz procedente do céu dizendo: cele as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Como os outros lugares do Apocalipse, ele delineia a visão na linguagem do Antigo Testamento, extraindo algumas palavras da profecia de Daniel. Este recebe a ordem de selar suas visões porque elas pertencem ao futuro. As visões de João também se tornam realidade quando o tempo de Deus chegar. A fraseologia entregou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé, parece um eco, vindo de Ezequiel 37:10, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. A instrução que o anjo ministrou a João para que comesse o pequeno rolo, cujo sabor era como mel, e um eco dos Salmos e dos profetas. Aí está a referência em Salmos 19:10, Jeremias 15:16 e Ezequiel 2:8. Qual é o significado da expressão pequeno rolo? Alguns intérpretes afirmam que a expressão aponta para o rolo que o Cordeiro tomou da mão direita de Deus. Apocalipse 5:1 realçam que aqui o adjetivo pequeno perdeu seu sentido, visto que no grego a palavra rolo é por si só um diminutivo. Aliás, alguns exemplos provam que o diminutivo às vezes perde suas características. O contexto deste capítulo mostra que João às vezes usa os termos rolo e pequeno rolo alternadamente. Estes intérpretes concluem que as duas palavras significam a mesma coisa e que não se deve dar demasiada importância a uma distinção entre o rolo em 5:1-9 e o pequeno rolo de 10:2-9. Mas a intenção de João é identificar os 2 rolos mencionados no capítulo 5 e no 10. Notamos que, com respeito a essas passagens, João faz poucas distinções. Primeiro, ele escreve o termo livro na frase, o livro da vida, livro esse que contém os nomes do povo de Deus,
ele parece querer comunicar a ideia de que este é um volume todo inclusivo. Segundo ele, escreve a palavra rolo para o volume que está tão cheio que tem que escrever de ambos os lados e do dorso. Com este termo, ele parece dizer que o rolo é de considerável extensão. Terceiro, ao usar a expressão pequeno rolo, ele chama a atenção para um rolo não selado que permanece aberto na mão do anjo. À guisa de contraste, o rolo que o cordeiro tomou da mão de Deus era selado com 7 selos. Quarto, se os 2 rolos eram um e o mesmo, então teríamos esperado João acrescentar o artigo definido antes da palavra rolo, para alertar o leitor quanto às referências prévias no capítulo 5, que não é o caso em 10:2, um pequeno rolo. Então, em 10:8, o artigo definido aparece o pequeno rolo, se referindo a 10:2, a partir da perspectiva exegética, os argumentos contra identificar os 2 rolos são imprecisos. Este pequeno rolo liga os capítulos 10 e 11. Seu conteúdo parece ser o evangelho que a igreja proclama ao mundo, 11:3-7. A igreja deve profetizar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que é exatamente a razão pela qual João se encontra na ilha de Patmos, em obediência ao mandato de Jesus de sermos testemunhas antes que venha o fim, Mateus 28:19-20. Este evangelho deve ser proclamado a muitos povos, nações, línguas e reis. A tarefa das 2 testemunhas, isto é, a igreja, é proclamar a mensagem de salvação em um mundo hostil. O período durante o qual esta mensagem é proclamada se relaciona não com o tempo da última trombeta, como muitos têm defendido, mas com todo o período com o qual este livro se preocupa. Aí é o versículo 1. E vi outro anjo poderoso descendo do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris estava sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Olha só como que é os anjos lá, né? Os anjos chegam a parecer com Jesus aí, tanto que o pessoal confunde, né? Os anjos com Jesus. Falando, ó, vestido de uma nuvem, né? Um arco-íris estava sobre sua cabeça, o seu rosto era como o sol, suas pernas como colunas de fogo. Mas está falando do anjo aqui, né? Não é o Senhor Jesus aqui. Quando João escreve dizendo que viu um anjo poderoso, ele já não se encontra no céu, mas já está de volta à terra. Ele viu o anjo descendo do céu à terra e estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Anteriormente, João estivera no céu, observando um rolo na mão direita de Deus e um anjo poderoso perguntando quem seria digno de quebrar seus 7 selos e abri-lo. Com ligeira variação, o adjetivo poderoso é usado pela voz de um anjo que tinha grande autoridade. Mas qual é o significado do adjetivo neste contexto? Não temos como identificar o anjo com Jesus Cristo, pois em parte alguma neste capítulo lemos algo sobre cultuá-lo ou adorá-lo, o que seria legítimo no caso do Senhor. O Novo Testamento em geral e o autor do Apocalipse em particular não denomina Jesus de anjo. O escritor de Hebreus ensina que os anjos são criaturas em submissão a Jesus. Aliás, ele escreve, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Enquanto Jesus é divino e humano, os anjos são apenas espíritos. Portanto, resta razoar que se Jesus fosse um anjo, era de se esperar que ele ajudasse os anjos seus colegas. Mas esse não é o caso, pois os anjos apóstatas não podem ser redimidos, estão condenados e em cadeias no abismo. Além disso, este anjo jura por aquele que vive para todo sempre, o que parece mais apropriado para um anjo do que para Jesus. E por último, identificar um anjo com arcanjos, por exemplo, Miguel ou Gabriel, não passa de pressuposição. Olha só, aqui combate até a doutrina dos advecos, que vai dizer que Jesus é o Miguel, né? João descreve este anjo como poderoso em virtude da aparência física de sua cabeça, rosto e pernas. Esta colossal figura está em pé sobre o mar e sobre a terra, e com sua repercutiva voz ele atinge tudo na criação de Deus. Além disso, ele possui o tremendo poder necessário para a execução do propósito divino. É possível que haja similaridade entre a figura do poderoso anjo e a descrição da estátua de bronze de Colossos de Rhodes,
uma ilha que fica a sudeste de Patmos. Esta figura, erigida cerca do ano 280 a.C., alcançou uma altura de 32 metros, mas um terremoto, 15 anos mais tarde, a destruiu. E assim a estátua perdeu sua importância. Não há indicação de que João tivesse em mente um ícone dedicado a um deus Sol. Este anjo poderoso vem diretamente da presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está vestido de uma nuvem para demonstrar sua eminência e majestade. A Escritura fala poeticamente de nuvens como veículos que Deus usa para movimento. Também a figura do João virá com uma nuvem. Em torno da cabeça do anjo há um arco-íris, como símbolo da fidelidade de Deus em guardar as promessas pactuais com seu povo. Gênesis 9, 12 e 16. Isso não significa que Deus apareça na forma de um anjo, mas que Deus enviou este anjo como seu mensageiro, com o propósito de comunicar sua soberania e sua fidedignidade. As matizes do arco-íris resultam de uma refração dos raios brilhantes que irradiam do rosto do anjo. Comparar com Ezequiel 1, 28. Como o rosto de Jesus era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, no capítulo 1, 16, assim a referência ao rosto do anjo se tornando como o sol significa que o anjo veio da presença de Jesus. Enquanto os pés de Jesus eram como bronze polido refinado em fornalha, 1,15, as pernas do anjo são como colunas de fogo. A descrição se destina a comunicar a magnitude e a magnificência do aspecto do anjo. A imagem das pernas do anjo como colunas de fogo se refere diretamente ao cuidado providencial de Deus. Deus protegeu os israelitas com calor durante as frias noites do deserto e com luz oriunda de uma coluna de fogo, e com ela os protegeu do exército egípcio, assim mostrando sua constante intimidade e poder. Êxodo 13, 21. Versículo 2. E segurava um pequeno rolo, desenrolado em sua mão, ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Versículo 3. E bradou com o rugido de um leão, e que quando ele bradou, os 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E segurava um pequeno rolo desenrolado em sua mão. João, uma vez mais, recorre ao Antigo Testamento em busca de seu material descritivo, volvendo-se à profecia de Ezequiel. O profeta escreve que uma mão estendida para ele segurava um rolo que estava desenrolado em sua frente. Ezequiel 2,9. De importância é o termo desenrolado, o qual sugere que o volume é pequeno em tamanho, ao ponto de dar ao leitor plena visão da mensagem escrita. João, pois, qualifica o rolo com o adjetivo pequeno, com o fim de transmitir a ideia de um pequeno rolo de papiro. O contraste entre essa tira de papel e o rolo que estava selado é claro. A mensagem do rolo selado revela o plano de Deus para o mundo inteiro ao longo do tempo cósmico do começo ao fim, mas a tira de papiro permanecendo aberta na mão do anjo é evidentemente uma mensagem evangélica relatando o testemunho de Jesus. Ainda que o texto propriamente dito seja breve, o contexto deste capítulo e do próximo derrama luz sobre a significação do pequeno rolo. Equivale a dizer que depois que João consome o livrinho, ele recebe a ordem para profetizar. Semelhantemente, as 2 testemunhas profetizaram até que terminassem seu testemunho. 11, 3, 6, 7. E B. O anjo pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui está um quadro de um anjo que é de aspecto colossal e que controla a criação divina no mar e na terra, respectivamente. Com uma mensagem escrita na mão, ele toma posse do mar e da terra. O mar vem primeiro como sendo o maior dos 2 corpos. Note a repetição da frase em pé sobre o mar e sobre a terra. Não creio que pôr o pé esquerdo sobre a terra simbolize algo sinistro e que o pé direito sobre o mar signifique algo venturoso. Além do mais, não há necessidade de dizer que João escreveu de seu ponto de vista da ilha de Patmos quando viu o pé direito do anjo sobre o mar Mediterrâneo e o esquerdo sobre a Ásia Menor. O versículo comunica a autoridade deste anjo gigantesco sobre a terra e o mar, respectivamente, pois ele vem com uma mensagem que proclama salvação aos que obedecem e de juízo aos que rejeitam essa mensagem.
C. E bradou com grande voz, como o rugido de um leão. Uma vez mais, João recorre aos profetas veterotestamentários. A fraseologia rugido como de um leão provém de Oséias 11:10, onde o Senhor Deus ruge para dizer aos israelitas que estão espalhados em vários países que regressem do exílio. Em Amós 3:8, lemos: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Quando o Senhor ruge de Sião, seu povo é advertido de que o juízo virá, caso não ouça. De igual modo, Jeremias escreve esta palavra de profecia. O Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. NVI, Jeremias 25:30, via Amós 1:2. Pedro fala em termos descritivos sobre Satanás, rodeando como um leão que ruge. 1 Pedro 5:8. Aqui, porém, o quadro se refere à voz de um leão poderoso que brada, com um volume tal de voz que é ouvido por toda a criação divina. Em suma, a ilustração de um leão que ruge é um símbolo de um som que reverbera. Letra D. E quando ele bradou, os 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. João escreve em paralelismo poético em ambas as linhas, nesta e na anterior. Como o leão que ruge sobre a terra, assim o trovão estrondeia no céu. À guisa da ênfase especial, ele nota que houve o estrondo de 7 trovões. O número 7 não tem sentido literal, mas apenas significação simbólica. 7 está para a completude, de modo que o ruído do trovão é esmagador no sentido das pessoas vivas sobre a terra. Tanto o rugir do leão quanto os estrondos do trovão induzem ao temor e à trepidação nos corações dos habitantes da terra. João e seus leitores estavam familiarizados com um dos salmos de Davi, aquele que enaltece a glória, a majestade e o poder de Deus. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as poderosas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Salmos 29, 3 e 4. A alusão que João faz ao Salmo 29 é ainda mais significativa quando percebemos que neste salmo Davi faz menção da frase a voz do Senhor 7 vezes. Além disso, no Apocalipse, João reiteradamente menciona trovão como um sinal da presença e do juízo divinos. No Salmo 29, porém, bem como no Apocalipse, os estrondos do trovão não são simplesmente ruídos, mas linguagem articulada. Então, quer dizer, aqui então você pode ver que quando ele está falando com a voz de muitas águas, né? Ele está falando em um diálogo, né? Ele está conversando tranquilamente. E quando troveja, né? Aí já é Deus falando em ira, né? Então, o som do trovão, né? Seria ele, Deus irado, no caso, né? Versículo 4. E quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever e ouvi uma voz do céu dizendo: cele as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Quando a Escritura usa a palavra trovão, quase sem exceção, ela traz uma mensagem de poder e juízo divinos. No Apocalipse, o trovão reiteradamente acompanha a atividade de mensagens divinas, por exemplo, no 4.5. O estampido do trovão é um símbolo de juízo. A sétupla trovoada chega a João na forma de palavras expressas, porém, não somos informados sobre o que foi dito. Assevero que João enfatiza o ato de falar e não a mensagem que ele comunicou, e por isso presumo que essas palavras expressas difiram da mensagem do rolo. O rolo contém uma mensagem profética, enquanto a comunicação dos 7 trovões não pode ser conhecida. Ainda que João deseje ser obediente à voz de Jesus, que primeiro o chamou para escrever, ele agora recebe a ordem vinda de uma voz celestial para não escrever. Essa voz que fala provavelmente seja a voz de Jesus Cristo,
que no Apocalipse fala a João com muita frequência. João diz que estava prestes a escrever, enquanto a pena em sua mão estava para registrar. Ele ouve uma voz divina dizendo: sele as coisas que os 7 trovões disseram. As palavras podem ser seladas quando estão sendo escritas, mas antes que o autor comece a escrever as palavras, recebe a ordem de selá-las. Qual é precisamente o significado da ordem? Este versículo comunica que as palavras da voz dos 7 trovões não devem ser reveladas, e a razão de que esta ação é ainda mencionada é para diferenciar entre as coisas que são seladas e as que são reveladas. Vê Daniel 29:29. Não nos é permitido especular e pressupor qual poderia ser a mensagem do 7º trovão. Isso permanece um mistério que devemos deixar sem explicação. O verbo selar aparece uma vez mais no último capítulo do Apocalipse, onde João é orientado a não selar as palavras da profecia deste livro. Isso contrasta a instrução que Daniel recebeu de selar sua visão e o escrito em um rolo. Essa restrição deve ser mantida até o fim dos tempos. Daniel 8:26 e 12:4,9. Semelhantemente, a mensagem que veio a João da parte dos 7 trovões terá que esperar até que o tempo cósmico chegue ao fim. Compreendemos que as visões e as palavras sobre o céu e o futuro às vezes não podem ser expressas inteligivelmente a seres humanos. Nossa capacidade para compreender as maravilhas celestiais é severamente limitada no estado pecaminoso que é o nosso. Versículo 5. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra ergueu sua mão direita ao céu. O autor resume sua identificação do anjo. Ele deixa a impressão de que o anjo que desceu do céu deve ser distinto de Jesus. Ao mencionar novamente a postura do anjo sobre o mar e sobre a terra, João deseja ressaltar o poder e a autoridade desse servo particular de Deus. Erguer alguém a mão direita para pronunciar um juramento é costumeiro hoje nos tribunais e nas inaugurações. Indica apelar para Deus como o poder supremo no céu e na terra. Às vezes o apelo é concluído com a frase "e que Deus me ajude". A Escritura fornece referências a pessoas e a Deus erguendo suas mãos para o céu quando pronunciam um juramento. Para ilustrar, Abraão ergueu sua mão para o Senhor Deus quando fez um juramento na presença do rei de Sodoma, Gênesis 14:22. Daniel viu um homem vestido de linho erguendo ambas as mãos para o céu e jurando por aquele que vive para sempre, Daniel 12:7. E Deus jura por si mesmo e ergue sua mão para o céu, Êxodo 6:8 e Daniel 32:40. Versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas que nele existem, a terra e as coisas que nela existem, o mar e as coisas que nele existem, e disse: já não haverá demora. Há um elo entre o versículo precedente e este na tríplice divisão do mundo criado. O versículo 5 apresenta a sequência mar, terra e céu. Aqui a ordem é revertida: céu, mar e terra. O anjo jura por aquele que vive para todo sempre. Ao jurar pelo Deus vivo, ele testifica que as palavras expressas são absolutamente infalíveis e confiáveis. Além do mais, enquanto uma lei pode ser mudada ou revogada, um juramento incondicional não pode ser alterado, mas permanece em vigor. Como o anjo jura por Deus, que vive para todo sempre, ele evoca sua eternidade aplicando ao juramento. A frase "para todo sempre" ocorre com mais frequência no Apocalipse 1:6-18 do que em qualquer outro livro neotestamentário. Em seguida, o anjo jura porque Deus é o Criador do mundo e vela sobre tudo o que é o céu. E vela sobre tudo o que o céu, a terra e o mar contêm. Equivale a dizer que ele apela para o cuidado providente de Deus sobre todas as criaturas. Êxodos 20:11, Neemias 9:6, Salmo 146:6 e Atos 4:24. E relaciona o mundo inteiro e toda a sua plenitude com o juramento que ele pronuncia. O juramento revela limite de tempo, pois o anjo diz: já não há demora. Uma tradução literal é:
o tempo já não mais existirá, significando que um período de espera já expirou, de modo que, sem qualquer mais delonga, o juízo de Deus começará a concretizar-se. No tocante a Jezabel, Jesus diz: "E eu lhe dei tempo para arrepender-se. Ela, porém, não quer arrepender-se de sua fornicação. Quando expira o tempo de arrependimento, a delonga se torna inofensiva." Mas como devemos entender o conceito delonga quando o tempo cronológico avança para o seu inevitável fim? Há um conflito com a súplica das almas que chamam debaixo do altar. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? E o Senhor lhes disse que esperassem um pouco mais. Capítulo 6, versículo 10 e 11. A resposta está no fato de que o interlúdio do capítulo 10 ocupa um lugar entre o toque da sexta trombeta, do 9:13, e da última trombeta, do 11:15. Esse interlúdio apresenta uma pintura dentro da tela. Ele mostra uma ocorrência apresentada em uma sequência não necessariamente cronológica, mas concorrente com os eventos na época antes do regresso do Senhor e mesmo antes que o anjo toque a sétima trombeta. Então as pragas se concretizarão. Serão completadas quando o sétimo anjo, derramando a taça da ira de Deus, pronunciar fórmula breve, feito estar 16:17. Como uma última observação, é preciso ter em mente que as palavras expressas pelo anjo poderoso, versículo 1, estão verbalizadas no contexto de verbalização de um juramento solene. Versículo 7. Contudo, nos dias quando a voz do sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, segundo ele proclamou a seus servos os profetas. Letra A. Contudo, nos dias quando a voz do sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, a adversativa, contudo, liga este versículo à última linha do versículo 6, onde João nota que já não haverá demora. A divisão entre os versículos 6 e 7 é infeliz, pois a sentença precedente deve ser tomada com o versículo 7. Esperaríamos que o sétimo anjo tocasse sua trombeta para introduzir a série de 7 pragas. Esse, porém, não é o caso aqui, porque João está escrevendo apenas uma referência preliminar a este evento, e não o evento propriamente dito, o qual se concretizará em 11:15. Com esta referência, ele diz ao leitor que espere até que ele tenha completado a composição do seu interlúdio, o qual descreve a tarefa do povo de Deus sobre a terra. Em outros termos, o toque da sétima trombeta não ocorrerá imediatamente. Durante ou depois da vida terrena de João, quando esta trombeta soar, os dias do fim terão chegado e se farão visíveis através de diversas visões. A trombeta soará e anunciará a mensagem de que o fim está perto e a consumação desta era está chegando. E quando esta trombeta for ouvida, o segundo ai pertencerá ao passado, o terceiro ai abrange o juízo. Letra B. O mistério de Deus se cumprirá como ele proclamou a seus servos, os profetas. Qual é o significado da expressão o mistério de Deus? João recorre aos profetas veterotestamentários Daniel e Amós para o cenário deste versículo. Nabucodonosor pediu a Daniel que interpretasse um sonho que tivera, ao que o profeta responde que ninguém poderia fazê-lo. Mas disse Daniel: há um Deus no céu que revela mistérios. E, na qualidade do mensageiro de Deus, ele interpretou o sonho do rei com respeito a eventos futuros. Em seguida, Amós garantiu ao povo de Israel que o Senhor Deus nada faz sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. 3.7. Deus revela seu ministério a João, seu porta-voz relativo aos eventos que devem ocorrer nos últimos dias. Os eventos se concretizam no futuro, no tempo em que o mistério de Deus se concretizará. De uma forma muito interessante, enquanto na tradução se usa o futuro do verbo consumar, o texto grego exibe o pretérito,
No grego, o pretérito tem uma conotação futurística que deve ser entendida não do ponto de vista do autor, mas do eventual cumprimento de Deus. Quando a delonga tiver completado seu curso, a trombeta do sétimo anjo soará e Deus fará com que seu misterioso plano se torne realidade. Quando essa trombeta soar, virá o tempo em que Deus e seu Cristo governem o reino do mundo e julguem os mortos. 11, 15 e 18. O clamor das almas debaixo do altar rogando que se cumpra a justiça do dia do juízo. 6, 10 e 20, 11, 15. E o toque da trombeta são um sinal daquele dia, durante o tempo precedente ao dia do juízo. Portanto, os profetas de Deus devem proclamar ao mundo sua mensagem de salvação. Deus não deseja que alguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Quem são esses profetas de Deus? O termo seus servos, os profetas, aparece frequentemente no Antigo Testamento. Ele incluiu os profetas de ambas as dispensações, dos quais João é o último de acordo com o registro da palavra de Deus. João não faz distinção entre os profetas das duas eras. Todas as pessoas comissionadas a escrever a palavra divina são profetas, e isso inclui os apóstolos e seus cooperadores. Efésios 3, 4, 5. E João mesmo tem a honra de revelar à igreja o apocalipse de Deus concernente ao tempo do fim. Finalmente Deus proclamou as boas novas de sua revelação a seus servos os profetas. É a mensagem da revelação divina para que os que o amam e juízo para os que o odeiam. Deus dá esta mensagem aos seus servos, de quem ele espera a transmissão da mesma a todos os povos. Deus não abandona, né, o anúncio do juízo iminente. Então, quer dizer, falando aqui acerca de profetas, né, os profetas, então, eles vão durar até o João que escreveu o Apocalipse, no caso, é o que está falando aqui. Que os profetas duram então até João, que escreveu o Apocalipse, né, no caso, porque todos aqueles que escrevem a revelação divina, né, que é tido como escritura inspirada, que está na Bíblia, está na palavra de Deus, então todos os que escrevem são profetas, né? Mas não quer dizer que porque os profetas, né, que duraram até João, que escreveram as escrituras, não quer dizer que depois disso não possa mais existir profetas, até porque o apóstolo Paulo fala que Deus deu para pastores, para mestres, né, para apóstolos, né? Cada um Deus deu para uma característica, né, para mestres, profetas, e então quer dizer, o apóstolo ele tem todas as características, tanto de evangelista, quanto de pastor, quanto de mestre, quanto de profeta. Então todas essas características o apóstolo tem, né? Então a ideia da profecia, no caso, é que quando você recebe alguma coisa que Deus te fala de verdade, que Deus falou, né, para aquele verdadeiro profeta, não é o falso profeta, né? Quando Deus fala mesmo com o verdadeiro profeta, então você ainda não é a profecia, ainda é a revelação de Deus, né, a revelação divina, né? Mas aí quando você fala daquilo que Deus te falou, então aí você está profetizando, entendeu? Porque aí você está declarando aquilo que Deus te falou. Quando você não fala, né, então é só uma revelação. Quando você fala a revelação, então você está profetizando. Então aí, porque quando Deus revela, acontece. Então aí se Deus revelou, você está falando, então você é um profeta, claramente. O anúncio do juízo iminente é moderado pelas introvisões adicionais no desenrolar da história mundial. Primeiro, o conflito entre o bem e o mal conduz inevitavelmente ao seu final. Segundo, durante o interlúdio, Deus não abandona os seus, mas faz a sua revelação conhecida. E terceiro, a revelação deve ser proclamada a todos os povos pelo mundo afora. Versículo 8. E a voz do céu que ouvi falando comigo novamente disse: vá, tome o rolo que está desenrolado na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. A primeira vez que a voz celestial falou, disse a João que selasse as coisas que os 7 trovões disseram, e
não as escrevesse. É evidente que essa voz é a de Jesus Cristo. A voz emite uma ordem clara dizendo: vá. Esta palavra é seguida de um segundo imperativo: tome. O objeto que João deve tomar é o rolo, que agora é qualificado pela frase que está desenrolado na mão do anjo. Aqui está um pequeno rolo ou livrinho que pode ser lido de relance. O anjo é identificado como sendo aquele que controla o mar e terra, isto é, a criação divina e todos quantos vivem nela. Esse anjo poderoso, portanto, vem com a mensagem do Deus Todo-Poderoso. 3 vezes sucessivas o escritor descreve a postura desse anjo sobre o mar e terra. Versículo 9: E me dirigi ao anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo, e ele me disse: tome-o e coma-o. E ele lhe será amargo ao estômago, porém em sua boca será doce como mel. Em pé sobre a terra, João se chegou ao anjo com o pequeno rolo, ainda aberto em sua mão, e lhe pediu. Eis a resposta que o anjo lhe deu: tome-o e coma-o. A fraseologia é tomada do livro de Ezequiel, onde uma voz procedente do céu instrui o profeta a comer um rolo aberto e encher seu estômago com ele. Ezequiel obedece e descobre que o mesmo em sua boca é doce como mel. Ezequiel 2:8, 3:1-3. O profeta vê o rolo aberto e nota que há em ambos os lados palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel 2:10. João recebe a ordem de comer o pequeno rolo, o qual em sua boca será doce como mel, porém amargo em seu estômago. Ele agora está pessoalmente envolvido em conhecer o livrinho. Ao comê-lo ou degluti-lo, absorve seu efeito em seu interior. Esta é a palavra de Deus, que em sua boca é mais doce que o mel. Salmo 19:10, 119 e 103. É deveras uma alegria receber as palavras de Deus em sua boca e entoar seus louvores, mas essa mesma palavra, quando proclamada, gera tensão interior, que é amarga. Primeiro, ela desvenda os pecados ocultos nos recessos mais íntimos do coração de uma pessoa. Segundo, o mundo rejeita a palavra de Deus e demonstra oposição atacando seus mensageiros. Com certeza, né? Quem fala da palavra de Deus recebe, né? Olha só, rejeição, né? O povo rejeita, né? Você está falando das escrituras, a pessoa está fazendo piadinha, tá falando que o Davi era gay, que teve caso com Jonatas, né? Tá zombando das escrituras, né? A pessoa ouve cada absurdo que você fica, né? Então, quer dizer, rejeição, o mundo rejeita você, então ele já vem atacando a palavra para que não ataque, para que ele não seja atacado, né? Se sentindo ameaçado como uma serpente, né? Ele ataca, né? Quem fala das escrituras. Ele rejeita a palavra de Deus e demonstra oposição, atacando seus mensageiros. Claramente, ele rejeitando você, ele te ataca, né? Terceiro, todo dom que Deus dá ao seu povo é sempre bom. Ainda que seu povo suporte opressões e perseguição por causa de sua palavra, Deus os abençoa, atraindo-os para mais perto de si. Não obstante, enquanto o evangelho traz vida e alegria aos crentes, esse mesmo evangelho leva os incrédulos a reagirem com indiferença, antipatia e inimizade. Tanto os profetas da era veterotestamentária quanto os apóstolos dos tempos neotestamentários experimentaram a oposição do povo de Israel e do mundo. Eram portadores da mensagem de redenção, a qual era pedra de tropeço aos judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. O evangelho de Cristo converte os membros da própria casa de alguém em seus próprios inimigos. Mateus 10:35-36. E o mundo incrédulo odeia os servos do Senhor. João 15:18-19. Aliás, isso é o que as duas testemunhas do Apocalipse encontram quando profetizam ao mundo em nome do Senhor, foram mortas. Apocalipse 11:3-10. Versículo 10. E tomei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como mel, e quando o comi, meu estômago tornou-se amargo. Versículo 11. E me foi dito: você deve profetizar novamente contra muitos povos e nações, línguas e reis. Letra A. E tomei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. A sequência da ação do meu estômago tornou-se amargo, e em minha boca era doce como mel. E agora revertida para o processo normal de comer e digerir, alguns comentaristas interpretam esta mensagem literalmente.
ressaltando que o fluxo natural da boca para o estômago sugere um deglutir literal do livrinho. Prefiro dizer que João mentalmente tomou posse da mensagem do pequeno rolo para que se assenhorasse plenamente dela. Ele provou sua doçura em sua boca quando proclamou a mensagem, mas notando a oposição que esta palavra gerou entre o povo, teve que suportar a amargura em seu íntimo. Testemunhar do Senhor demanda inabalável coragem e gracioso tato. Quem quer que fale a palavra de Deus em seu mundo hostil, sofrerá oposição, escárnio e será ridicularizado. Mas tal pessoa deve ter absorvido totalmente a palavra para que ela se torne parte inseparável de seu ser. Ele ou ela deve apropriar-se da mensagem de Deus pela fé, obedecê-la plenamente, deixar-se controlar totalmente por ela, permanecendo perenemente sincero à sua mensagem, falando judiciosamente e não guardando o silêncio. Letra B. E me foi dito, você deve profetizar novamente contra muitos povos e nações e línguas e reis. Quase cada palavra nesta sentença apresenta perspectivas interessantes, inclusive algumas dificuldades. Começamos com a fórmula introdutória e eles me disseram, presumimos que o pronome eles aponta para a voz celestial que fala a João, mas ele não os identifica, portanto o sujeito indefinido nos permite traduzir a fórmula na voz passiva, e me foi dito. O uso da voz passiva oculta a identidade do agente. Segundo uma obrigação moral está posta nos ombros de João. Quando as vozes celestiais lhe ordenam que profetize, ele sabe que tem de obedecer à voz de Deus. Profetizar não significa meramente predizer o que ainda não aconteceu. Significa também propagar todas as demais visões e revelações que João recebera. Em suma, ele deve proclamar a plena revelação de Deus. O advérbio novamente significa que João recebera anteriormente alguma informação que tinha de tornar conhecida. E agora, possuindo a mensagem do pequeno rolo, lhe é dito que faça essa mensagem conhecida ao mundo. Terceiro, uma palavra grega está aberta a várias traduções, a saber, a preposição epi, a qual neste versículo pode significar antes na KJV, contra na NJB, concernente a NASB, sobre na REB e acerca da NVI, acerca de NVI, acerca de na NVI e na NRSV. A maioria dos tradutores tem interpretado a preposição grega como acerca de. Assim, João recebe a ordem de profetizar acerca de muitos povos e nações e línguas e reis. Ainda que esta tradução seja boa, permanece a questão concernente aos destinatários da mensagem. Estes 4 grupos são receptivos ou hostis ao evangelho. João parece usar a frase em relação aos incrédulos que devem ser julgados por causa de sua identificação com Babilônia e com a besta. Portanto, a tradução contra a... E aí ele vai dar as referências, que está no 11.9, 13.7, 8, 14.6 e 17.15. Portanto, a tradução contra é preferível e pode ser endossada por Jeremias. Profetiza agora todas estas palavras contra eles. João categoriza a humanidade em 4 grupos: povos, nações, línguas e reis. O número 4 simboliza o mundo. Ele escreve um quádruplo agrupamento de pessoas, 7 vezes no Apocalipse, 5 tem as mesmas categorias, ainda que a sequência diferente: 5, 9, 7, 9, 11, 9, 13, 7, 14, 6 e 2 com variações no 10, 11, reis em lugar de tribos, 17, 15, multidões em lugar de tribos. Considerar essas 7 ocorrências nos lembra que o número 7 significa completude. João alude ao livro de Daniel, onde uma frase tríplice, povos, nações, línguas, está falando aqui, povos, nações, línguas, ocorre 6 vezes. A antiga tradução grega de Daniel, contudo, apresenta a palavra nações. A frase em Daniel 3:4 e assim fornece uma lista de 4 categorias. Também Gênesis 10, 20 ao 31. Deus quer que toda a humanidade ouça
e responda à sua mensagem. Ele está preocupado com todas as pessoas, pois todas elas são individualmente portadoras da sua imagem. O Senhor Deus não deseja que alguém sofra uma morte espiritual. Eu não tenho prazer na morte de alguém, declara o soberano Senhor. Arrependa-se e viva, Ezequiel 11:32. Ele deseja que as pessoas em todos os lugares sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Então aqui é o capítulo 10, né? Então o que fica claro no capítulo 10, ele está falando de um anjo gigantesco, né? Que coloca um pé sobre o mar, né? E o outro pé em outro lugar, né? No caso, o anjo gigantesco aqui está falando, né? Que esse anjo tem o rosto como o sol, né? E aí o que vai ser entendido é que esse anjo vem da presença de Jesus Cristo, vendo Jesus brilhando como o sol. Então ele é da mesma forma como que Moisés, quando Moisés desce do monte, né, refletindo a glória de Deus, né, o pessoal tem que colocar um véu na cara dele, porque o rosto dele está brilhando ali, né, o rosto dele está, como que fala, tá brilhando. Então, da mesma forma, esse anjo vem com o rosto brilhando, né, um anjo gigantesco, e aí então o que se pensa desse anjo é que esse anjo era Deus, né? O que se acha, né? Então as pessoas entendem, acham que esse anjo se tratava de Jesus Cristo, né? Porque o seu rosto era como o sol. Só que aí, quando você lê Apocalipse, claramente você entende que ele está deixando claro, né? Que esse anjo ele era um anjo mesmo. Era um anjo, uma criação de Deus e não o próprio Deus. Então, Deus tem muitas criações, muitos anjos gigantescos,